César Cidade Dias. E aí, pessoal? Acho que esquentou. De fato, esquentou. Eu vou falar aqui sobre a possibilidade, ou a grande possibilidade, da venda de Everton para o futebol italiano. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixe de seguir o canal. Vamos rápido ao assunto. Eu tenho muita dificuldade de compreender o que está acontecendo nesse momento na nossa sociedade de um modo geral e naturalmente dentro das relações com o futebol. E sobre esse aspecto, eu preciso vir aqui tocar num ponto que eu não acreditava. Eu não imaginava que a Itália, por exemplo, pudesse continuar no mercado nessa janela para contratar jogadores. Eu achei que ia haver uma grande retração nas relações e que isso não ganhasse tanta força assim. Mas não foi o que a gente viu na prática. Não foi o que a gente viu. E a gente vai falar sobre isso aqui porque isso atinge o Grêmio de forma importante. Mesmo que nesse momento o Grêmio não tenha mais tanta força para a negociação como teve, por exemplo, no ano passado. E eu me refiro especialmente ao jogador Everton. Everton é a grande figura do ponto de vista de visibilidade e de valorização do Grêmio. Por quê? Porque o Everton, no ano passado, foi o protagonista da seleção brasileira e naquele episódio acabou vivendo um nível muito alto que abriu a sua possibilidade, os seus mercados em muitos espaços do mundo do futebol. Naturalmente, se imaginava naquele momento vendas acima de 40, 45 milhões de euros. Só que veio a pandemia e junto com a pandemia veio uma retração importante no futebol. E isso obrigou os clubes, primeiro, a tentar negociar seus jogadores por valores mesmo menores, mas tentar negociar. E outra, tentar pagar as suas obrigações, que ainda são do tempo onde não se tinha pandemia. E o que nós vimos a partir daí? Muitas especulações. Quantas a gente já falou aqui? Especulações de que o Everton foi vendido umas 20 vezes. Mas todos os clubes, em tese, Milan, Everton da Inglaterra e tal, muitos clubes falaram sobre isso. E aí a gente naturalmente vinha aqui falar, porque a gente tem que dar informação, vinha aqui falar, contar, comentar, opinar sobre essas situações. Só que sempre numa linha, eu particularmente, sempre numa linha de um certo descrédito. Eu não acreditei muito nesses processos. E eu tenho que confessar para vocês que eu sempre achei que estava meio na linha da boataria, assim, eu não imaginava que pudesse isso ganhar um corpo um pouco maior, assim, a ponto de efetivar uma venda. Sobretudo vindo da Itália e da Espanha, que viveram crises terríveis, ainda estão vivendo em razão da pandemia do coronavírus. Então, eu não imaginava. Mas qual a informação? A partir da semana passada começou a se fortalecer. Aí um jornal, o Corriere dello Sport, que é um jornal importante na Itália, divulgou o interesse do Napoli. A gente buscou informações, todo mundo negou de forma importante, mas não é isso que está vindo agora. O que está vindo agora já é uma formalização, algo um pouco mais forte. Naturalmente ainda o Grêmio nega, né? O Grêmio não, em tese não recebeu, oficialmente não recebeu a proposta e faz parte o Grêmio nesse momento dizer que não recebeu, porque a negociação existe. E agora a gente vai falar um pouco sobre isso. De fato chegou a proposta do Napoli. De fato o Grêmio quer vender. O Grêmio tem 50% do Everton, sendo que outros 50% são do jogador, de dois empresários, um do ramo do futebol, o outro não. Essa relação faz com que o Grêmio, nesse momento, dentro do negócio, ganharia 12,5 milhões de euros por Everton. Nos cofres do Grêmio, 12,5 milhões de euros. O que, nesse momento, é muito dinheiro. Essa é a verdade. Porque ninguém imaginava mais isso e o Grêmio precisa colocar, e nós estamos falando perto de 70 milhões de reais para os cofres diretamente limpos para o Grêmio. Essa é a ideia. O que a gente tem que colocar agora? Por que o negócio não foi fechado ainda? Algumas coisas, o Everton já teria acertado os salários, inclusive. O que teria de concreto? Tem uma reunião hoje e uma reunião quinta. E a partir daí as coisas vão se definir. Mas as cartas estão na mesa. É mesmo 25 milhões, não é 30 nem 20, é 25. A proposta é essa.
e aí tem agora que acertar alguns pequenos detalhes. Me parece que estamos próximos da despedida do craque Everton, dessa escola de craques do Tricolor. Um abraço para vocês e até a próxima.